Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica e hoje vamos falar sobre a lição de número 5, baseado no capítulo 6 de Gênesis. O assunto da lição é os dias de Noé. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo da lição anterior, baseada no capítulo 4 de Gênesis, falando sobre Caim e Abel. Uma aula muito boa, fala sobre muitos assuntos relacionados ao culto, sobre oferta, sobre integridade. Então, depois dá uma conferida e assiste essa aula que também está muito boa. E hoje vamos falar sobre a lição de número 5. O texto áureo diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis capítulo 6, verso 5. E a verdade prática diz assim: Noé andou com Deus em meio a uma geração corrompida, provando que o homem não é produto do meio. A nossa leitura bíblica é o capítulo 6 inteiro de Gênesis e nós vamos ler do verso 1 até o 22. A minha versão é a NAA e eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar a leitura. Diz assim: Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: Meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome da antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida.
debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. E isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Como de costume, a nossa lição tem 3 tópicos. Primeiro tópico, a geração do dilúvio. Segundo tópico, Noé. Terceiro tópico, ensinamentos. Nossa lição será baseada nesses 3 tópicos. Mas antes de iniciar a lição, eu já te peço, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ativa aqui o sino das notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo. E compartilha também esses vídeos. Tem um botão bem aqui escrito compartilhar. Clica no botão e compartilha esses vídeos para os seus amigos, para os irmãos da igreja, para que eles também sejam edificados. Assim você vai estar nos ajudando a fazer com que esse canal cresça e alcance mais pessoas, tá bom? Muito obrigado. E você que já é inscrito também, muito obrigado por nos acompanhar e nos dar essa força, beleza? Iniciando a lição, então, entrando no primeiro tópico, a geração do dilúvio. Aqui dentro nós vamos ver 2 pontos. O primeiro três pontos. E o primeiro ponto aqui eram 2 linhagens, baseado no verso de número 2 do capítulo 6. Diz assim, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Em Gênesis capítulo 6, verso 1, nos deparamos com o crescimento vertiginoso da raça humana. Em paralelo a isso, a multiplicação da maldade. Temos claramente no livro em estudo 2 linhagens colocadas uma ao lado da outra, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Facilmente observamos no capítulo 5 de Gênesis que a genealogia de Adão passa a ser retratada a partir de Sete e Caim é colocado de lado. Temos uma linhagem piedosa, a de Sete, e uma perversa, a linhagem de Caim. Então aqui nesse ponto nós vemos 2 linhagens que elas vão mais na frente, se unir, vão convergir, tornando-se apenas uma linhagem. E como bem explicou aqui o autor, a linhagem de Sete, que era a linhagem piedosa, que servia a Deus, que mantinha a sua integridade no aspecto de buscar e servir a Deus, e a outra linhagem, a linhagem corrupta, que foi a linhagem de Caim. Então aí nós temos 2 grandes patriarcas que deram descendência e iniciaram ali 2 tipos de pessoas. E o segundo ponto aqui é um sinal da vinda de Cristo, baseado no capítulo 6, verso 5 de Gênesis. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então aqui é um ponto interessante, olha o que o comentarista diz. Jesus está dizendo que, de alguma maneira, nos dias de Noé seriam repetidos quando a sua vinda se aproximasse. E como foram esses dias?
foi uma época especialmente marcada pela secularização, crueldade, violência e indiferença para com Deus. Aqui nós temos duas advertências, né? Na verdade, várias, mas nós vamos destacar duas. O primeiro ponto é que, assim como foi nos dias de Noé, Noé viveu os últimos dias da sua geração, né? No seu tempo ali. E Jesus fazendo uma mensagem a respeito da sua vinda, explicando os sinais que, que iriam anteceder a sua vinda, ele fala que, assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda, nos dias que antecedem a vinda de Jesus. E aqui nós vemos, pelo texto bíblico do capítulo 6, alguns sinais que eram crueldade, a violência, a indiferença para com Deus. As pessoas não se importavam com a opinião de Deus, com os ensinamentos e a palavra de Deus. Isso daí era desprezado. E uma outra coisa que se tornou muito forte foi a secularização, né? As pessoas seguindo as suas rotinas e as suas vidas, deixaram de lado, excluíram de todas as maneiras ali a palavra de Deus. Então esse é o ponto. Jesus disse que quando ele estivesse prestes a voltar à terra de novo, por se multiplicar a maldade, iria entrar por esse caminho mais uma vez. E nós vemos que isso está presente, né? Já é um sinal em nossos dias. E o terceiro e último ponto aqui é um tempo final, baseado no verso 3. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. A expressão então estabelece uma decisão tomada por Deus a partir daquilo que viu e constatou. Ele decidiu abreviar o tempo daquela geração, limitou a 120 anos a partir daquele instante. Tem duas interpretações para esse texto, né? Algumas pessoas acham que Deus ali limitou a vida dos seres humanos a 120 anos, não permitindo então que os homens vivessem mais que isso, visto que naquela época as pessoas viviam bastante tempo, né? Outra interpretação é que a partir daquela data que que Deus falou com Moisés, a partir daquele momento, o prazo de vida daquela geração seria até 120 anos, né? Dali onde Deus falou até o dilúvio, 120 anos se passaram. E então ali houve o dilúvio e as pessoas morreram, né? Que existem essas duas interpretações. E nós vamos para o segundo tópico, que vamos falar agora sobre Noé. E o primeiro ponto é alvo da graça, baseado no verso 8, que diz assim: ó, porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé e os seus descendentes foram conservados e poupados, primeiramente devido à graça e à misericórdia divinas. O mundo permanece porque Deus concedeu sua graça a um homem. O mundo não foi preservado devido à tecnologia, à cultura e ao esforço ou mesmo aos méritos de alguém, mas porque Deus usou de graça, o que significa graça, aqui vem de um verbo que quer dizer misericordioso, generoso, contemplar com favor. E foi exatamente o que Noé alcançou, tá? Diante de Deus. Noé foi alvo da graça de Deus. E isso não se dá pelo mérito das pessoas, né? Então, assim como nos dias de Noé, atualmente a graça de Deus ela também está sobre o mundo, né? É por isso que ainda há tolerância da parte de Deus, por conta de sua graça. Mas não se engane, um dia a fatura vai vir. Um dia cada um de nós vai prestar conta de tudo que está sendo feito, né? Segundo ponto aqui, justo e íntegro, que nós vamos falar de duas virtudes que a Bíblia menciona a respeito de Noé, baseado no verso 9. A história de Noé: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus.
Pela primeira vez, a palavra justo é mencionada na Bíblia. Não significa, obviamente, que Noé não fosse pecador, mas demonstra que ele decidiu viver segundo um padrão de piedade negligenciado por sua geração. Olha que coisa muito importante aqui falando a respeito de Noé. Noé decidiu viver um padrão de uma vida piedosa, né? Fazendo ali com que agradasse o coração de Deus, diferente de todos ao seu redor. Então, assim como Noé ele teve o poder de decisão, né, de ser assim, Deus também requer de nós essa decisão para que sejamos iguais a Noé nesse aspecto justo e íntegro. Isso Deus requer de cada um de nós. E não tem a ver com o externo. Noé optou por ser justo e íntegro e permaneceu fiel no seu propósito de continuar com esse caráter. E aqui o terceiro ponto é: andou com Deus, baseado no verso 9 também. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e Noé andava com Deus. Noé é um dos nomes de Gênesis dos quais é dito que andou com Deus. O outro é Enoque. Um foi salvo da morte e o outro foi salvo do dilúvio. Imaginemos o que deve ter significado andar com Deus naquela geração de homens e mulheres cheios de maldade e dissoluções quando a violência prevalecia. Então, aqui um outro aspecto de Noé é que ele andava com Deus. Por que isso é importante? Porque Noé ele escolheu uma boa companhia, né? Quando a Bíblia deixa muito claro que toda a humanidade estava corrompida e que não se podia confiar em ninguém porque as pessoas eram malignas. Hoje não é diferente. A maldade está também de forma tão grande que ela abrange todos os setores, em todos os lugares. A maldade está em todos os lugares. E Noé escolheu andar com Deus. Ele poderia andar com qualquer outra pessoa, fazer o que ele bem quisesse, mas ele decidiu andar com Deus. E isso também mostra a decisão, a escolha que ele fez. E eu pergunto a você, com quem você tem andado, né? E essa é uma grande advertência para nós. Com quem estamos andando? Quais são as nossas companhias? Porque essas companhias, elas influenciam no nosso caráter, tá? E aqui nós vamos para o último tópico, terceiro e último tópico, que fala a respeito dos ensinamentos, né? Quais são os ensinamentos que essa lição traz para nós? E o primeiro ponto são as advertências de Deus, baseado no verso de número 7, que diz assim, ó: Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ficamos sabendo pelo Novo Testamento que tanto Enoque como Noé foram instrumentos de Deus para advertir aquela geração e levá-los ao arrependimento. Isso mostra como Deus, por ser santo, tem uma natureza generosa e está sempre oferecendo oportunidades ao pecador, pois não tem prazer na morte do ímpio. Nos dois casos, tanto Noé como Enoque foram pregadores da palavra. De Enoque é dito, inclusive, que profetizou, e Noé foi o pregador de justiça. Então, aqui duas características de pessoas que andam com Deus, né? Apenas esses dois são mencionados com essa virtude, e ambos têm características semelhantes, que são falar a respeito dos juízos de Deus. Então, alguém que anda com Deus, ele sempre vai ter uma mensagem de Deus, uma palavra de Deus. E eles foram em suas gerações, em seus
em seus tempos ali, pregadores da palavra de Deus, trazendo advertência, falando ao povo aquilo que Deus colocava em seus corações, tá? E eles marcaram ali as suas gerações, tanto que até hoje é falado, né, do que sobre eles, do que eles fizeram no seu tempo. E o segundo ponto é santo em um mundo ímpio, baseado no verso 11, que diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. É possível sermos santos na nossa geração? É possível destoarmos completamente da desobediência e corrupção moral dos nossos dias? Noé diria que sim, ele próprio foi um homem santo em um mundo ímpio e injusto, como no nosso, ou talvez pior ainda. Não sabemos se atualmente a maldade está tão grande quanto, mas o fato é que a maldade assumiu, né, todos os aspectos da vida daquele povo naquela época. E Noé, como a gente já falou antes, decidiu ser alguém íntegro e justo. Então a justiça e a integridade, ela não vem de fora para dentro, ela vai de dentro para fora, né? Através de Deus, através do Espírito de Deus, nós temos a capacidade de sermos homens e mulheres íntegros. E isso não depende, como falei antes, não depende do exterior, não depende das circunstâncias, depende apenas da nossa vontade e da nossa decisão, tá? E aqui nós vamos para o último ponto, que vai falar sobre qual é o nosso legado, baseado no verso 22. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Não se mede a vida de uma pessoa pela sua extensão. Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a terra, mas tudo o que se diz é que ele gerou filhos e filhas. Noé foi um homem obediente a Deus. Ele não apenas ouviu, mas colocou em prática aquilo que Deus lhe falou. Noé não alterou nada do que Deus lhe disse, mas seguiu à risca cada detalhe. Então aqui mais um ponto super interessante a respeito de Noé. Ele sabia o valor e a importância das palavras de Deus, aquilo que Deus mandou que ele fizesse, né? O plano de Deus compartilhado com ele, aquilo que Deus comunicou a ele, ele executou à risca conforme tudo o que Deus falara inclusive nos mínimos detalhes ali, né? Nos centímetros, na medida e tudo. Foi fiel e obediente ao que Deus lhe falou. E o legado de Noé é que ele foi alguém que andou com Deus e, além disso, né, foi obediente a Deus. Noé marcou sua geração. Inclusive, hoje nós vivemos ainda o fruto do resultado de um homem que foi fiel a Deus, né? Então, o legado de Noé, ele permaneceu sobre os seus filhos e a descendência dos seus filhos e alcança a gente atualmente aqui, hoje, né? Estamos aqui por causa de Noé. Noé foi fiel a Deus e, através de sua fidelidade e obediência a Deus, ele conseguiu salvar a toda a sua família, toda a sua casa. Então, você talvez esteja vivendo momentos em que a sua fidelidade a Deus, em que a sua obediência a Deus esteja sendo provada, né? Então você deve permanecer fiel, porque isso vai beneficiar não só a você, mas também toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua descendência. E no futuro, seus descendentes poderão dizer que você foi alguém fiel e obediente
a Deus. Então, ser fiel e obediente a Deus é uma questão de decisão, e isso é muito importante porque reflete nas gerações futuras, tá? Assim também como a desobediência, ela reflete nas gerações futuras, trazendo aí também consequências negativas para as pessoas que virão depois de nós, tá? A aplicação pessoal diz assim: Noé foi uma dádiva e consolação de Deus para a sua geração, embora ela não tenha usufruído disso completamente. O que nós somos para a nossa geração? Aqui fica então este questionamento, tá bom? Agora nós vamos fazer o nosso questionário. Eu quero te pedir para você comenta aqui embaixo respondendo as perguntas do nosso questionário. Primeira pergunta: no que diz respeito à sua volta, o que disse Jesus sobre o estilo de vida da geração dos dias de Noé? Segunda pergunta: mencione duas características de Noé. E a terceira pergunta é: Gênesis menciona dois homens que andaram com Deus. Um foi Noé. Qual foi o outro? Essas são as três perguntas do nosso questionário e aqui nós encerramos a nossa lição de número 5. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa aí o seu like, tá? E também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas e também aprendam a respeito da palavra de Deus. Beleza? Muito obrigado.